Tá no ar, chegou a vez. É o Pintando Negócios outra vez. Boa noite a todos, mais um episódio do podcast Pintando Negócios. Toda quarta-feira, às 20 horas, no YouTube. Ao meu lado, ele, o meu amigo, meu gerente, um ex-gordo, Marcelo Marques. Tudo bem, Marques? Tudo bem, chefão, e você? Tudo bem, graças a Deus. Já começamos bem, né? Ah, mas eu não menti. É Não. um ex-gordo. Tá certo, ué. Tá em forma, tá bonitão, logo tá no shape. Tamo indo, vamos fazer. Ano novo, Vida nova, estúdio novo. convidado novo. Não, é a Maiara, né? O outro convidado, ele é sócio do programa. Ô, Boa noite, senhor Wendel Lazotti. O senhor tá bom ou não? Bem, graças a Deus. Boa Eu já noite. Wendel Boa noite, Lazotti. senhora Maiara Lazotti. O Márcio falou ex-gordo, mas eu já vi o Marques mais fininho já, viu? É? Você tem que Caramba. tomar cuidado, vai Não, ficar voltando ao ele- normal, hein? Tá nada, eu acho que você tá Eu já vi confundindo. ele mais fino. Acho eu que já vi. foi. Oxe, eu. tá com menos peso agora? Nossa, ele tá bem Não, mas lá na magro. Augusta teve uma época que ele tava parecendo o Cazuza, ele ficou fininho Não, é que eu acho que foi bem na época da da cirurgia. cirurgia e foi um choque muito grande. É que agora... Tá bem mais leve hoje. É que aquele choque de E- realidade quando isso. o cara emagrece de uma vez, né? É assustador, né? É. Aí hoje não, hoje assim, eu mesmo convivo com ele aí, toda semana estamos juntos, é até difícil perceber a mudança, porque agora ele tá perdendo peso normal. Agora é pouquinho, Então pouquinho. nem a barriguinha aumentou? Nada, ele perdeu. Não, na realidade a barriga é a mais difícil de perder, porque depois você tem que fazer a cirurgia, né, pra corrigir. É Porque pele, né? tudo que você vai perdendo vai indo tudo lá O pra homem barriga. a gente identifica, né, se tá gordo ou magro pela barriga, né? Não, um homem sem barriga é um homem sem história. né? Hoje eu falei pra minha esposa, você emagreceu? Ela falou, por quê? É a bunda. Só olhar pra bunda. Pra mulher, você olha pra bunda. É. Quando você vê que perdeu peso. Mas você quer ver um detalhe? Camisa era 7, chegou em 7. Hoje é 3. Nossa, a minha era 7, tá em 5. Estilo perdi um de pouco, né? vida, né? Também. Mas o meu tô na 5. Já Então tá. chega, né? Ah, é um homem sem barriga, é um homem sem história, parceiro. Não pode ficar muito. Dá um pouquinho. Vamos para o que interessa. Bora, vamos começar. O Wendel é ele que vai tocar o podcast. Não. Hoje eu tenho Eu não tenho mais essa moral. umas não. curiosidade fenomenal Arquitetônicas? arquitetônicas. Eita, sobrou pra mim. Lembrando em arquitetônica, eu tô tentando passar o pintor rico, pintor pobre pra Maiara. Pra ela tocar, É? entrevistar as amigas arquitetas dela. E aí? E eu ficar com o talk show, né? E o Aham. talk show vai ser inaugurado dia 6 com o Renato Rocha, diretor da Sherry Williams e da Souvenir. Da Dia 6 de Souvenir. abril. Sim. 6 de abril. Pô, que legal. E no mesmo dia vai ter o Juliano Alcântara e o Guilherme Neri. Então vai ser uma farra do boi, né? Caramba, que top, meu. Aí eu tô pegando meio que... Tô enjoando do podcast porque eu tô com outro na cabeça, outro projeto, né? Mas se eu não tivesse esse projeto novo, eu ia continuar com o podcast. É gostoso demais, né? Fala a É bom verdade. demais, Ah. não é? Vocês estão Vicia. morrendo de se divertir com isso, né? Alivia, né? É, nós vamos montar um... Falei que 2026 ia ter novidades e nós vamos montar um outro espaço também. Então vai ser o podcast, né? E um outro espaço que aí depois a gente fala aí. Mas o... Muita surpresa. Aham, Tá é que é muito... Não, é que tem que esperar liberar o limite dos cartões de crédito. É bravo, hein? Não, vocês montaram isso aqui rápido, assim, né? Em 2 meses. Cara, começou em dezembro, terminou em fevereiro, né? Aí nós fizemos 2 pilotos em janeiro. Aí viu que tinha que ajustar algumas situações de câmera, das espumas, acabamento e tal. Mas assim, você compra uma ribalta, não dá certo, tem que comprar outra. É muito cabo, é muito... Nossa Senhora. E quando não dá certo, tem que esperar o limite do cartão voltar. E a máquina que dá errado também você não consegue devolver e nem Não. revender. Não, nós Você temos... fica com prejuízo. Nós temos... Tem equipamento já para um O próximo próximo. estúdio ou para um talk show. Ah, quer vender? Olha aí. E assim, ó, e aí quando tava tudo arrumado, cara, tudo arrumado, a gente não conseguia acertar a qualidade do som e da imagem, né?
Puta, aí nós três quebramos a cabeça, velho. Pá. Eu falei pra Mayara, lembra? Eu tava lá no estúdio dos meninos, que eu fui lá buscar os letreiros. Quando deu 20 minutos, o Renan entrou e falou que tinha que voltar o episódio do É. zero. Aí eu contei pra ela a história do episódio do Lenda, que a gente gravou uma Que foi hora lá e no, meia. Nossa, é no verdade, estúdio hein? que você começou, né? É, Que lá nós na estávamos no Augusta. nosso segundo estúdio. 1h30 de gravação e a menina falando, não gravou nada. É. Mas é a adaptação Perdi do tudo. começo, né? Não, aí, Normal. aí olha que legal, né? Putz, o Renan quebrando a cabeça com o som, deixando a gente louco, a gente chato com o som, tinha chiado e tal. Aí descobrimos que só faltava um equipamento. Aí foi mais R$ 4.000. É um negocinho Mas desse era tamanhozinho. equipamento mesmo? Era. Será que aquele estúdio que a gente gravava, que dava aqueles problemas Também, de som, também. era equipamento, Era, não era era, configuração? Era. Também. É porque assim, ó, a energia oscila muito, né? Puxa, Precisa muita? estabilizar, né? E muito é tudo cabo. muito sensível, tudo. Tudo aqui dentro é muito sensível. Então, se você não tiver algumas coisas primordial, há uma quedinha que dá, você perde o episódio. E uma oscilação interfere aqui. Você escuta o chiado lá no fone de É. quem tá acompanhando, fazendo a gravação. Existe arquitetura pra isso, amor? Existe a arquitetura para montar o estúdio, né? E essa parte aqui é com os equipamentos. É engenharia, então, né? O pessoal que cuida de equipamento. É engenharia Aí já elétrica. não- Cenografia. Você entra no desenho, Eu na entro estética. Na estética, então, assim, na parte de... E o Renan resolveu tudo decoração. sozinho? Sem mentoria? Sem... Não. A mentoria dele foi buscando. Vamos aqui, vamos Ah. ali. E hoje tá. Prodígio, menino. Aí, aquelas duas gravações que nós fizemos correndo em janeiro, com o Davi e com o Paulo, nós identificamos várias situações. Terminamos de acertar. Eu falei pro Marcos, quando tiver bonitinho, redondinho, eu vou chamar o covarde pra ele vir, porque eu tenho que vender Não, 8 horas pra Os ele por mês. fornecedores, né? A gente pegou uns canais bons pra caramba, sabe? Cara que entende do negócio. Porque aí você acaba indo e o cara te dá uma aula do que faz aquilo, tal, como faz, pra que faz. Fala, meu, Essa do meio é a ZV10 do Renan? Ela é 4K, só teve que comprar uma outra lente. eu Então, tenho que comprar um negocinho desse tamanho que compra 3 câmeras. R$ 3.800. Ah, A lente. É. Irmão, você pensa que você vai gastar tipo 20 mil, você monta um. não, é 100 mil pra começo. Não, você monta um podcast, um estúdio com 20 mil, mas baixa É. qualidade. Não, Você quer montar um de uma qualidade mediana, 50. Você Cê- quer montar um com microfone bom, câmera boa, tudo bom, você gasta 80, 90 pau. com alguns R$ 1.000, com o iPhone custa, 8 mil. Se quiser montar um café com o teu pintor, que é só o celular, é 10 mil. É. Que eu Não, comecei a tá. fazer entrevista em obra, Não, só que você gasta mais que teus microfones. microfone, bom, tripé e celular. 10 pau. Não, se você pegar um iPhone melhor, é mais caro, é isso aí. Uma imagem só, assim, só sentadinho lá e dois. Um storyzinho. É que os caras não param pra pensar nisso, né? É o Vamos falar de negócio? investimento. Vamos pro negócio, vamos pro negócio. Não é negócio que nós estamos falando. Mas nós estamos falando de estúdio, nós vamos falar de arquitetura hoje. Não é nada de estúdio de podcast. Mas, Yara, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele gosta desse assunto. Hoje, não, mas é uma coisa boa. Boa. Hoje, quanto que a pessoa gasta para se formar em arquiteta? Não tem nem como precificar isso aí, viu? Porque se a gente fizer uma conta, olha, na minha época, né, eu me formei em 2013. Tem lá as mensalidades, né, Sim. que na época já era caro, mas hoje é mais ainda. Mas são 5 anos de faculdade, né? São 5 anos ali. Eu trabalhava já na época, já trabalhava no escritório de arquitetura. Então já tinha meu horário lá das 9 às 6. E depois ia para a faculdade. Então eu tinha noites que eu não dormia, então virada para trabalhar no outro dia. Como que a gente consegue contabilizar essas horas? Porque sábado e domingo também era na faculdade, então sábado a faculdade abria. No domingo eu ficava ali no Parque da Água Branca, então tenho muitas memórias de lá, porque a gente se juntava naquelas mesas que tem. Então, assim, além do que você gasta, do seu tempo, do valor que é, né, a mensalidade de uma Sim. faculdade,
todos os sábados e Que domingos você abre mão. que você abre mão, muito material que você imprime para leitura. Na época a gente imprimia muito, né? Hoje o pessoal, hoje é um pouco diferente, pouco mas mesmo diferente, assim é. ainda sim, tem que, né, a gente tinha muita impressão. Na época era à mão ainda algumas coisas, então eu fiz técnico de design de interiores antes da faculdade. Então, assim, não foram 5, foram 6 anos e meio Caramba. de estudo. Então, se a gente precificar esse custo, é surreal. Para a gente conseguir esse retorno, são muitos anos e olhe lá, viu? E vai Lutando. indo, Quanto lutando mais- muito. Qual que é a mensalidade hoje de uma Eu faculdade? calculei R$ 500 aqui, vezes 60 Não é mais, meses, dá 30 mil. Claro que isso é só mensalidade Aí média. vem os materiais, tá brincando uns 50 mil. É. E assim, Cada eu ano fiz... que passa, aumenta. É Aumenta. assim, né? Aumenta. É, aumenta. Cada Cada ano, semestre. cada semestre aumenta. E eu terminei em 5 anos. Mas tem pessoas que não conseguem terminar em 5 anos, porque ainda as matérias são muito difíceis, tem muito cálculo, e a minha base, infelizmente, da escola não foi muito boa. Então, quando chegou na faculdade, eu falei, nossa, eu acho que eu não aprendi física direito. Então, assim, foi uma loucura. Eu tive até professor do colégio que eu pedi reforço para me ajudar, porque eu precisava tirar 9. E aí, ele foi na minha casa, o professor Edson. Tá vendo, ó? Façam boas amizades na escola, porque você pode precisar deles depois. E ele me ajudou e eu tirei 9 na trave, porque eu não passei, eu fiquei 5 anos sem DP, não tive nenhuma DP, então assim, fora a mensalidade, se você pega uma DP, você tem que pagar a prova de novo. Se você sim, não passa, sim. você vai pagando. Então, é muito, um valor muito absurdo que eu falo de retorno, né? Que você precisa correr atrás depois para ter. E eu terminei em 5. Imagine quem terminou em 7. Sim. Então, gasto mais ainda. E a minha faculdade era a que eu podia, no momento, pagar, né? Então, eu fiz na Uninove, que, se a gente for pensar, eram os mesmos professores da Belas Artes, do Mackenzie, todos também estavam lá. Mas, em termos de nome, é uma das Na hora do mais... diploma, né? É uma Porque das mais antigamente tinha importantes. muito isso, né? Antigamente Hoje não vale tinha. mais nada, né? Hoje... A Hoje eu acho que instituição não conta muito é a expertise, a experiência. mas na época tinham Tinha. escritórios que só contratavam Belas Artes e Mackenzie. E no escritório onde eu trabalhava, só tinha, tirando... No começo, eu era a única da Uninove. Depois eu virei coordenadora do pessoal da Belas Artes e do Mackenzie. Aí, Então, assim... aí a teoria onde se aplica agora. Mas você tem que ralar muito para mostrar que você é capaz, porque realmente não tem uma faculdade que, comparada às outras, tem esse nome, né? Mas E quando a gente fala de matéria, não sei se eu tô certo. Matemática, física e psicologia são as que mais pegam? para mim, as que mais pegaram foram a física. A física, porque a mistura da matemática, né, e a física. Então, eu sempre fui boa de matemática. Só que eram páginas a gente tinha a resistência dos materiais, né, que é uma parte de engenharia. Eram 4 páginas de cálculo, que hoje eu não uso nada, né? Porque eu faço a parte de design de interiores. Então, assim, é muita matéria que é muita pincelada, porque a arquitetura, ela abrange muita coisa. Então, tem vários braços. Então, tem paisagismo, tem cenografia, né? Então, vocês perguntaram aqui, a arquitetura entra? Entra na cenografia, porque a cenografia tem os 5 sentidos, né? Então, nós tínhamos na faculdade, eu fiz um pouco de fotografia, porque a gente precisa entender também. Eu fiz curso de fotografia, depois que eu terminei a faculdade. Então, a gente tem muita história da arte, né? Que a história da arte, pra gente, embasa para tudo, que é importante você saber os designs, os arquitetos que foram importantes na época de hoje e lá atrás, né? Como que a gente... Essa semana mesmo eu fui em uma exposição que a construção era a taipa de pilão e também tem a taipa de mão. Então, antes era assim. Então, a gente precisa saber a história para ir construindo, que hoje a gente usa o tijolo, tem tantas outras construções. Então, a Faculdade de Arquitetura, na minha opinião,
teria até que mudar. Eu acho que tinha que ser um pouco mais, enxugar um pouco mais e ter uma especialidade. Porque aí eu fiz paisagismo, mas eu não sou especialista em paisagismo. Você faz iluminação, mas você não é especialista em luminotécnico. E aí você vai se especializando depois. Então, a resistência dos materiais, topografia, tem pessoas da arquitetura que viram topógrafos, né? Aquelas máquinas que vocês, no tripézinho na Pra rua, medir estrada. para medir. Então, assim, a gente também faz, mas é uma pincelada, porque essas matérias de topografia são 4 páginas de cálculo. Eu lembro que, na época, na faculdade você faziam 3 provas e tinha uma média. E eu fiz a prova e tirei a média e fui fazer a segunda prova. E aí eu entrei e o professor falou assim, o professor Alex, temido professor Alex. Tem os professores aqui que tem sempre são temidos pelos alunos, os melhores. E aí eu entrei e ele falou assim, Mayara, pode ir embora, porque você já passou e essa prova tá pior do que a primeira que você fez. Então, assim, nem perde seu tempo. Eu falei, ai, muito obrigada, eu tô indo embora. Beijo, tchau. Então, assim, é bem complicado, eu acho que... Mas é uma área muito gostosa. E eu sempre trabalhei com design de interiores. Então, eu fiz técnico em design de interiores, porque o meu chefe, na época, eu era secretária do escritório. E aí as pessoas foram saindo, eu fui ficando e eu fui fazendo tudo. Ele falou, Mayara, faz faculdade de arquitetura. Eu falei, mas acho que eu tô sendo influenciada. Eu não sei se eu gosto mesmo da arquitetura. Eu sou filha de marceneiro, né? Então, tinha um pezinho, né? Tinha uma base. E aí ele falou, faz. Eu falei, eu não sei, eu já sei. Aí eu pensei, falei, vou fazer o técnico no Senac. Eu fiz no Senac que tinha na Santa Cecília, nem existe mais esse, para design de interiores. E aí eu fiz 1 ano e meio, amei. Era na prancheta, 3, tudo na mão. Maravilhoso. E o Senac é muito bom. Então, me deu uma base muito boa para a faculdade. Então, nos primeiros anos, eu não entrei assim sem saber nada. Então, foi muito bom para mim. E aí eu falei, gostei, vou fazer. Aí eu fiz a faculdade. Então, na época, ele descontava do meu salário. Eu paguei trabalhando, assim. E aí ele descontava metade, me ajudou pra caramba. Foi uma escola, né? O primeiro escritório. E aí tô aí, até hoje. E quando a gente, vou colocar aí de 5, 10 anos atrás, para contratar uma arquiteta, não era para qualquer pessoa. Não. A gente sabe que o valor já pegava alto. Uhum. E aí foram, né, evoluindo o tempo, foi evoluindo as coisas e hoje a gente já é mais acessível. Sim, sim. Você também sente isso? Sinto. Hoje? Sinto porque é bom por um lado, mas a gente também tem muitos profissionais que fazem o serviço e cobram um valor que não faz jus à profissão. Porque a gente acabou de falar aqui, né? São 6 anos e meio de estudo. O que é fácil para mim, e tem um ditado que fala assim, quando alguém olha o que você faz e ele acha que é fácil, é porque realmente você sabe fazer. Então, não é tão fácil assim. Eu sei que hoje é amplo, você conhece, pega tudo da internet, você consegue fazer. Se você quiser entrar lá no chat, ele vai, te mostra o ambiente. Mas é diferente quando você tem uma consultoria de um profissional. Então, eu falo muito, a arquitetura... É claro, tem os arquitetos que são renomados, que têm o seu nome. Esse é um outro público, é um outro valor, é um alto padrão. Ali as pessoas estão comprando algo que não é fácil acesso para todos. Por isso que se fala alto padrão, porque o alto padrão ele exclui, né? Então, algumas classes, porque o que eles têm não é acessível para todos. Então, uma obra de arte, um material que é um Decton, por exemplo, que é uma pedra bruta, que tem boa qualidade, vai ter um custo. Então, os arquitetos, para esse público, eles vão ser com um custo maior, né? Então, eles estudaram para isso, eles têm, além
da profissão um nome que está aí há anos e por isso tem esse valor, mas eles também têm um público para isso. E aí a gente tem os arquitetos mais acessíveis, mas a gente também tem a galera que como que vocês sempre costumam falar, As meia colher. você usa um termo que é quando é muito Defasa. barato, quando defasa, e aí também não faz jus àquilo que a gente estudou para E na, conseguir te atender, na né? arquitetura também tem defasagem, igual tem, Tem. no nosso ramo de O pintura? Wendel deve sofrer isso, né? Defasagem? É. Você às vezes dá um orçamento de R$ 1.000 pra fazer uma parede. Tem cara que vai fazer por 200, não tem? Tem, mas eu não sofro mais, né? Eu aprendi a valorizar meu próprio trabalho. É. Sofrimento é uma escolha, Márcio. Sim. Você pode sofrer por um cliente que cortou o seu orçamento no meio. Sofreu por que quer. É só falar obrigado. Não é o meu valor, não é o meu preço, não é o preço que eu cobro. Procure alguém que trabalhe nesse preço. Vira as Então, o costas. sofrimento é uma escolha, irmão. Mas Você eu tem falo razão. que é fácil, um pouco mais fácil para o Wendel e para alguns pintores que já têm o seu nome, entende? Agora imagine para um estudante de arquitetura que está iniciando, saiu da faculdade agora. E aí ele não tem clientes, e aí ele não tem uma cartela. O ideal é começar ali pelos seus próximos, né? Como que a gente começa? Atende o tio, atende o primo, e aí vai atendendo assim para fazer cartela. Que são os mais chorões, né? São os mais chorões. Mas isso... Parentada, né? É os pior, né? Mas é difícil também, de uma certa maneira, a gente entende, e é bom que quando a gente tem um monopólio, a gente não consegue ter muitos valores para a gente conseguir, né, brigar por isso. Então, hoje é mais acessível porque o cliente consegue escolher, mas tem que tomar cuidado porque tem muita galera aí vendendo aquilo que não Não consegue consegue entregar. entregar. Então, a arquitetura não é tão fácil assim. Eu faço acompanhamento de obra também, né? Então, assim, são muitos fornecedores que você tem que gerenciar. E aí, entra, além do seu estudo, entra a experiência e entra a inteligência emocional. Porque, às vezes, o pintor fala que a culpa é do marceneiro, o marceneiro fala que a culpa é do pintor. E aí, o eletricista que não deixou o ponto, e o gesseiro tem que... E aí, o rapaz do forro tem que abrir de novo. São várias questões que acontecem em obra que, mesmo que você tenha um bom projeto, bons profissionais, é normal. O que não pode, o que te diferencia de um bom profissional é como que você vai articular tudo isso. Como que você vai resolver para que ninguém queira se matar e no final a cliente fique feliz? Não fique sabendo também de todos os problemas, que não é necessário. Então, assim, o pintor brigou, chegou estressado e eu já cheguei em obra, o pintor estava lavando o pano no sifão quebrado, molhando o piso inteiro. Eu falei, gente, não é possível que ele não tá vendo. Ele tava fazendo de propósito. Então, assim, não era meu... Maravilhoso. Não era meu, mas era pintor mesmo, hein? Desculpa os pintores, mas nesse caso era o pintor. Essa parte de gerenciamento de obra é uma bucha. Era o que eu ia falar, deve ser pesado, hein? Não. Você Depois que eu- administra vários egos, né? E a Depois que eu cliente... comecei a ir um pouco com ela, eu falei, não me leva mais pra obra, não quero mais saber disso. Eu fico agoniado pra ir embora. É só bucha, irmão. É. Ela tem que servir de psicóloga pra equipe. Tudo. Cuidadora, E é você cuidadora. que indica a galera. Ó, e se a gente parar para pensar, a gente contrata a Maiara. Primeiro, ela tem que ser psicóloga, quem está contratando ela. Porque a pessoa vai ter que dar uma explanada no que pensa, para ela imaginar o que ela vai desenhar para aquela pessoa, em questão de cor, posição, tudo aquilo. Imagina É isso. muito estudo, irmão. Aí depois que ela chegou nessa conclusão, legal. Conversei com o Marques e com o Márcio e eu vi que eles gostam de um estúdio preto. Beleza. Aí vai para a parte de executar. E aí tem que convencer cada um. Exato. Sabe a parte mais absurda que eu descobri também nessa parte do trabalho dela? Ela gerenciou uma obra. Aí a cliente contratou uma empresa de engenharia.
Cliente que contratou a empresa de engenharia. Aí a empresa de engenharia faz uma cagada, a cliente olha para a arquiteta e fala: você não viu isso? Ou seja, ela ainda tem que assumir o erro do engenheiro, cara. Da equipe que nem é dela. É. Você perguntou, né? Eu indico? Eu indico. Na verdade, agora eu aprendi a falar não é mais indicação, é seleção de fornecedores. Por quê? Por mais que eu esteja há muito tempo na área, desde os meus 16 anos, eu entrei na empresa de arquitetura e não parei. E aí, só que nós vamos sempre com o tempo melhorando e aprendendo algo novo. Então, quando eu comecei com a empresa, que faz 2 anos, que eu pedi demissão de onde eu trabalhava, que eu era coordenadora, e comecei sozinha. Nós selecionamos fornecedores para algumas obras. Então, vocês vão fazer um projeto comigo. Então, vou ter a escutatória, né? Que primeiro é muito importante para quem quer ser arquiteto e quer essa profissão. Você tem que escutar o seu cliente. Porque é muito fácil pegar a imagem do Pinterest e fazer um monte de pesquisa e fazer um projeto. Aí, vocês não precisam do arquiteto. Porque muitas vezes o cliente não sabe o que ele quer. Então, eu preciso escutar vocês, eu preciso entender vocês, né? Como vocês moram, se você gosta de receber, se você almoça na mesa, quantas vezes, se você precisa de uma bancada rápida para uma refeição rápida. Tudo isso. Se você é uma pessoa mais introspectiva ou extrospectiva, porque eu preciso entender isso para poder colocar as cores para você. Mais, né? Às vezes você é muito introspectivo e eu faço um ambiente nessa mesma vibe. Não te dá nem energia, entende? Então, o arquiteto também tem essa responsabilidade de melhorar a casa do cliente. Então, não posso entrar, fazer um projeto, aqui, ó, igual do Pinterest. Não, é um estudo que é feito. Era o que eu ia falar, vocês não param de estudar, né? Não. Porque Não todo tem ano como. muda a tendência de cor, muda um acabamento, muda um revestimento. Você não foi Não, pensa uma na House coisa. Decor? Nós não tivemos tempo. Não teve Bom, eu tempo. não tive Então, tempo. cara, é tudo é um monte de novidade. Ela mostrou pra mim lá uma pedra, que é uma pedra. E o cara põe a panela em cima da pedra, o fogão tá embaixo da pedra, Esquenta. fazendo comida. Eu vi, você postou um story. Ô, irmão, que loucura, velho. É uma lâmina. Chama Ela lâmina. é próxima ao mesmo processo do porcelanato, só que mais. Agora eles melhoraram e aí você consegue usar a lâmina e o cooktop ele fica embaixo e ele não esquenta. Então só ali onde você está fazendo a refeição e em volta não esquenta. Você pode Então pôr a na mão. tecnologia, né? Imagina. Você quer ver uma facilidade? Vamos colocar mais uma facilidade para Maiara, hein? Nós não chegamos nem na parte da execução Ele da obra. gosta de- Não, mas dá uma olhada. Esse cara. Pensa que ainda ela tem que ter a psicologia do marido e da mulher. Porque o marido vai para um lado e a esposa vai para o sim. outro. Depende. Sim, O- sempre no caso. acontece. Porque acaba tendo, né, gostos diferentes e tem Sim. que juntar ali para que dê tudo certo. E a você- mulher vai vencer. Mas o homem também quer dar um pitaco. Sim, entendi. Sim. O homem vai dar o pitaco, é verdade, isso é verdade. E Mas você não pode Vai. ir para um lado. Você tem que estar ali no meio. Agradar os Parcial. dois. Pra, imparcial para que os dois consigam entender qual é a prioridade e a necessidade. E na casa de vocês, como funciona? Na minha, não. Em Tem relação a- velvet lá? Não Tem, lógico. Não, velvet tem. não. Tem o efeito aveludado. É porque o velvet Ah, o do é a quarto, marca, verde. né? É. Tem. Tem, Tem mas sim. tem. Mármore. Mas respondendo, tem. Sim. Não, mármore não. Se ela autorizar, entra mármore lá ou não? Gente, olha, eu acho que tem público para todos, mas eu não faria, tá bom? Papel de parede tem? Papel de parede não tem. Porque o que acontece? O Olha, eu Wendel entro em polêmica. O Wendel, ele é Bonito. mega Eu colorido. gosto, adoro papel de parede. Eu também gosto. O Wendel é muito Oi. colorido. Então, ele gosta de cores. Eu sou mais no meio termo. Então, a gente tem que entrar num senso comum. Então, nós pintamos a nossa parede lá com aquela cor Terracota. terracota, que eu amei. E aí, eu entro nessa...
uma amiga até foi em casa e falou assim: nossa, a casa de vocês é bem colorida, mas não é algo que é que você olha e fala assim, nossa, não tem uma história, não tem um contexto. Então, por mais que eu mesclei, assim, que a gente tenta usar a rotina e o estilo dos dois, fala muito sobre nós. Porque é isso, a casa tem que falar sobre quem mora. Então, às vezes, ele fala, amor, vamos pôr ali. Aí eu falo, não, amor, aí já é demais. Ele gosta de colocar planta artificial, que eu não gosto. Gosto de planta natural. Então, Natural, tá? eu tenho que ponderar pra gente ter uma casa que fale dos dois. Então, a terracota, a gente tem lá a tela da Índia, do Ever, que é maravilhosa. Todo mundo ama. Nossa, eu sigam amo. o Hervé Lorenzo. Eu amo muito Tá. a tela. A tela tem 1,80 m por 1,40 m. Então, Meu representa. quadro tá na minha sala. E é linda. Que você me presenteou. O meu também. Agora, uma Todo dia eu me pergunta. olho. O Wendel até pincelou, e aí eu vou depois tirar um resumo disso. A pessoa contratou uma empresa de engenharia Sim. e te contratou como arquiteta. Sim. Vixe. A pessoa, ela tem você como a pessoa de confiança dela. Ela tem Sim. você como os olhos dela. Automaticamente, você que coordena essa parte de engenharia? Não. Como funciona? Quando eu entro e já tem uma empresa de engenharia, eu vou ser ali os olhos da cliente Tá. em analisar e fiscalizar, mas sem avançar ali o engenheiro, porque a gente Entendi. tem que saber nossos papéis, né? Então, como que eu entro? Com sugestões. Então, e ajudando também. Então, aconteceu situações dessa, por exemplo, do pintor. Ele não é meu pintor. Ele não foi eu que fiz a seleção, ele é Tá. da empresa de engenharia. Sim. Então, eu, normalmente, isso é importante, eu não chego no pintor e falo, que merda que você está fazendo aqui. A cliente, com o sifão está lavando, marcenaria embaixo. Então, eu mandei mensagem para o engenheiro. Ele, nesse dia, ele não foi porque ele estava doente, então a gente tinha uma reunião marcada com a cliente, ela ia chegar depois de 30 minutos. Eu limpei o espaço. Eu falei, eu vou limpar, porque a cliente vai chegar. Eu acho um absurdo ela chegar e estar nessa situação. Só que é o seu pintor. Você fala com ele, porque não é possível que ele não está vendo a água descer pelo sifão e molhar o móvel de E o marcenaria. pintor viu que você tava vendo? Provavelmente, eu cheguei e aí, assim, às vezes, acha que a arquiteta só vai dar uma passada. Só que eu sou a arquiteta que olho tudo, né? Essa é a minha função. O cara Aquele veio pintor- continuar, meu. O pintor já tava dando problema em vários Já. sentidos, né? Então, Será que deu uma assim, bicuda no sal da cliente? foi. Não, né, ele não deu, não fez isso, mas ele falou. Mas que eu fiz? Mandei mensagem pro engenheiro. O engenheiro mandou mensagem para ele. Aí ele chegou depois do almoço e falou assim: ai, nossa, nem vi que tava com o sifão. Gente, o papelão tava todo molhado e a marcenaria era minha. Então, minha que eu indiquei os marceneiros. Então, não pode, tem que ter muito jogo de cintura para não começar com conflito, porque se a marcenaria estraga, quem é que vai pagar? E era salva-piso? Não era salva-piso, era papelão, mas não era o Empresa de salva-piso. engenharia não usa. Rafael, Não, Eles salva-braço. usam papelão e colocam a logo da empresa no papelão. Tem empresas que usam, eu já trabalhei, tá? Nos escritórios onde eu era coordenadora, tem uma empresa que só usa salva-piso. E tinha o logo deles também, mas já é uma construtora maior, e aí faz em demanda e fica um custo-benefício melhor, né? Mas essa, no caso, era papelão. Então, existem várias outras questões. Então, o eletricista que foi da engenharia para instalar o pendente. O pendente foi indicação minha. Na hora que ele foi instalar, ele quebrou uma peça. Não foi culpa dele. Ali a gente viu, ele tava. E aí eu tive, poxa, agora eu vou ter que ver com a loja como que vai acontecer, se vai cobrar, se não vai cobrar. Então a gente fica sempre nesse meio termo, porque a engenharia tá lá para ajudar e quando a engenharia é boa e realmente a engenharia, nessa obra a gente, tirando esses pequenos obstáculos,
foi uma obra rápida, com um cronograma que nós montamos juntos, eu e um engenheiro. Não teve, a gente terminou no prazo, não teve problemas, a gente se deu super bem. Só que tinha alguns fornecedores dele que aí também davam. E aí pode acontecer de também ter um fornecedor meu que também pode dar uma questão. O que a gente tem que fazer? Nós estamos ali trabalhando em prol de um propósito, Sim. que é entregar a casa do cliente. Então, a engenharia e a arquitetura, ela tem que se complementar. Ele tem a construtora, que tem lá os fornecedores dele. Eu, como arquiteta, venho com também incluindo e agregando com os meus fornecedores. E ficou tudo ok, ficou tudo bem, a cliente ficou satisfeita, ele elogiou os dois, todos os problemas que a gente teve, a gente solucionou. Então, a marmoraria era minha, então até a parte dele, ele era aqui, a minha parte, eu entrava. Então, teve um comum acordo E um para que... respeito. E um respeito, que é muito importante, dele entender o papel dele, eu entender o meu, e a gente se complementar para que a cliente não fique aquela coisa, foi o engenheiro, foi o arquiteto. Então, eu não tenho isso. Eu falo assim, o problema existe, não interessa quem foi. Teve uma questão lá que o Boiserie, a gente tinha molduras. Eu separei o Boiserie, um pedaço que a gente ia pintar depois, porque ia entrar uma cabeceira que era colada. Então, não poderia colocar o Boiserie para que desse certinho, ficasse encaixado. No meio do processo, Eu não sei o nem que é isso. pintor são as molduras Ah, de Quadradinho assim poliuretano. no meio da parede, de gesso. E aí, no meio disso, eu falei, gente, esse pedaço vai ter que ser pintado, eu vou colar depois. No final, nas últimas semanas, eu olhei e falei, nossa, tá faltando alguma coisa. Eu olhei e falei, tá faltando Boiserie. Cadê o pedaço do Boiserie? Aí liguei pro engenheiro, cadê o... lembra que a gente deixou aqui pro pintor pintar e depois a gente só colar? Enfim, sumiu o tal do pedaço do Boiserie. Falei, aí ele, fulano não sabe, ciclano não sabe. Gente, não importa. Agora a gente tem um problema, vamos resolver. Liguei pra empresa, era um pedacinho, pique 70 centímetros. O rapaz, que é meu parceiro, falou, Mayra, eu tenho um pedaço aqui, eu te mando. Sem custo, sem nada, pintamos, colamos. É isso. Eu falei, não interessa de quem é o problema nesse momento. A gente tem que resolver o problema. E depois a gente coloca lá os pós e contras e tá tudo bem. Então, eu tô acostumada. É persiana, é marmoraria, é marcenaria, é eletricista, é gesseiro, é pintor. Tinta Todo que fica mundo. rosa. Tinta que fica rosa. Antes do chefão passar, só para mim fechar esse assunto, é assim, então eu tiro uma conclusão que eu errei bastante no meu projeto. Por quê? E talvez eu criei uma expectativa errada. Uhum. Porque quando eu contratei a arquiteta, eu já tinha uma empresa de engenharia, tá? Tá. Eu já tinha. Só que eu contratei ela como ela a chefe da obra. Na minha Sim, cabeça, tá? Sim. Como eu desenvolvi todo o projeto com ela, quem vai tocar minha obra era ela. E eu contratei todos os serviços dela, todos. O que ela me oferecia, vamos, porque eu quero você cuidando da minha obra. E aí eu não fiquei feliz com o trabalho, porque você me explicando tudo isso, eu vi que eu criei algumas dificuldades para ela, né? Mas em contrapartida, ela também criou para mim. Por quê? Eu vou dar um exemplo. A gente vai colocar um hexagonal da marca X que tal, nós vamos comprar no lugar tal. Vamos lá. Aí nós fomos lá. Cada hexagonal, 40 e poucos reais. Na fábrica eu comprei por R$ 7,69, eu mesmo. Sim. Aí eu perdi confiança. Eu falei, por que eu vou pagar 40 se eu estou pagando 7 na fábrica? Sim. E ali eu me afastei. Só que eu agora percebo que eu criei muita dificuldade para ela. E eu acabei tirando força dela. Isso é muito importante você falar, e eu vou explicar uma situação, vou explicar como funciona. E como hoje funciona no meu escritório, tá? Porque existem escritórios que, sim, vão forçar você a comprar naquele local. Por quê? Vou dar alguns justificativas o porquê dessa escolha e em contrapartida.
Quando um arquiteto ele te indica ou seleciona um fornecedor, o que que acontece? Ele não teve problema, a peça de lá tem garantia. Na hora que você for instalar, se tiver algum problema, ela vai ter o contato de quem vendeu, vai conseguir te auxiliar e isso gera menos problema, tá? Então, tem um fornecedor de porcelanato que é ótimo. As peças não vêm empenadas. Se tiver algum problema, ele vai trocar, vai ter o saque. Eu vou ter todo o respaldo para não te dar nenhum problema. Só que nós, como arquitetos, temos que dar outras opções. Então, ela teria que ter esse orçamento, mais um orçamento e te falar: olha, esse orçamento aqui é 40, mas esse fornecedor te entrega isso, isso, isso e isso. Só que você também pode comprar na fábrica. O que que eu falo para os meus clientes? Eu fiz o projeto, eu tenho essa luminária que seja de uma loja. Sim. Se você quiser comprar no Mercado Livre, não tem problema nenhum. Eu tô te dando ali um mapinha. Só que eu não posso garantir nem da loja grande, nem da loja pequena, porque eu não faço e não vendo e não instalo a luminária. Só que eu tenho menos ainda respaldo para te dar quando você compra de um site que chega na sua casa, você falou, comprou da fábrica, e aí o instalador provavelmente foi um outro, não foi uma indicação da fábrica, mas está tudo bem em relação a isso, porque eu tenho que flexibilizar para o meu cliente. Eu falo que o 3D, quando eu executo, ele é um mapa para a gente iniciar. Não quer dizer que tem que ser idêntico. É legal quando fica? É muito bacana. É bacana para o portfólio, a gente consegue colocar o 3D antes e depois. Só que nós estamos lidando com o seu bolso, com as suas expectativas e com várias outras questões. Eu tenho que viabilizar isso também. Então, hoje eu estou fazendo uma obra que eu fiz o projeto, eu coloquei um material que é da marca Teto Vinílico. Então, ele tem um valor agregado nesse material. Tem o nome, é clicado, vai vir os perfis e tal. Então, não vou precisar de forro, então economizo no forro, coloco o teto vinílico, que é um forro de madeira que vai vir na área gourmet. O cliente achou o custo muito alto. O que eu tenho que vir com ele? Olha, a gente tem outras opções. A gente tem, por exemplo, o Santa Luzia, que tem o painel no piso, que também é possível colocar no teto. Nós temos também, que não seria do meu agrado, mas também funciona, colocar um adesivo, que é a imitação madeira. Então, hoje, o que diferenciou de lá atrás para hoje? Lá atrás, quando eu comecei, quando eu tinha 16 anos, os clientes não tinham tanto acesso como tem hoje. Então, os arquitetos falavam e todo mundo fazia. Hoje, a gente tem que tomar cuidado com isso e ser claro em todas as informações e especificações com o cliente, para não gerar esse ruído, porque às vezes não foi a intenção dela, mas ela não soube te dar outras possibilidades, que é o que hoje eu falo e deixo claro. A gente pode fazer um projeto, eu já fiz projeto o último que eu entreguei, sem a produção final, 4 milhões. Um projeto de interiores, alto padrão. Então, ele não quer ter trabalho, Não. você entende? Ele não quer ir na fábrica. Ele quer um produto de qualidade. A gente recebeu um aparador que foi içado. Quando ele subiu, eu vi que ele estava trincado. Eu liguei na loja e falei, olha, o aparador do cliente, a gente tem que olhar tudo. E tinha uma trincazinha. A loja falou, sem problemas, Mayara. Pode deixar o aparador aí, o tempo que for nós vamos executar outros, vamos fazer o pedido. Quando estiver pronto, nós vamos entregar um igual. Então, você entende? Isso é o valor para um projeto de 4 milhões, né? Que ele quer chegar e tá pronto. É claro que ele também participa das escolhas, porque hoje não é assim, é muito lindo você falar assim, vou fazer o projeto, entrego, vou viajar, e aí eu Quando só chegar, tá recebo. pronto. Não,
todo cliente, independente de ser alto padrão ou não, ele quer participar, ele quer Pra saber, escolher. ele quer ajudar a escolher para casa dele. É o que ele... É verdade. Ele quer, então não existe isso, o arquiteto faz o que ele quer. Não, gente, nós estamos aqui para auxiliar. Se você colocar esse piso, se você colocar o porcelanato, ele é mais resistente. Se você colocar o vinílico, ele tem outras questões, né? Se você colocar um laminado, por exemplo, você não pode molhar. Se você vir com o vinílico, ele é mais resistente que o laminado. Já o porcelanato, se você tem animal, se você tem alto, né, ali o tráfego maior, talvez seja melhor. Então, nosso papel é chegar com essas possibilidades para que você possa escolher, Chefão, né? É eu- isso. eu acho que eu ferrei a arquiteta. Não, mas tem um detalhe. Assim, ó, eu acho Ele que... fez a mulher desistir da profissão. Não, sabe por quê? A mania de ser vendedor, achar que, vai ganhar, então eu vou fazer, sabe? Esse tipo de coisa. Mas eu acho que ela só pecou numa coisa, para mim finalizar. Ela não acompanhou a obra. Isso é Eu ruim. lembro. Mas você dessa contratou ela pra acompanhar? Oxi, Eu Não, lembro. se ele fez tudo, Esse cara quase muito, ficou louco, irmão. muito, Não, Não, mas porque acompanhamento de obra tem um contrato específico. à parte. Específico, Isso, Teve isso aí específico. mesmo. isso é ruim. O engenheiro, no final, acabou te ajudando muito, Muito mais. mais. Do que o arquiteto. Eu lembro dessa época aí. Esse tipo de contrato, ele é semanal, é uma visita por semana, né? Você faz o contrato, meu contrato funciona assim, tá? Contrato de projeto é então você vai fechar comigo o projeto, e o contrato de acompanhamento de obra é outro. Só que Isso. normalmente os meus clientes fazem os dois, porque como que outra pessoa vai acompanhar meu Não tem projeto? como, não tem Só como. que eu faço, eles são separados até para pagamento, Eu né? ia perguntar, são preços diferentes. São valores diferentes. Então, tem o valor do projeto. Quando começa o acompanhamento de obra, normalmente a gente já finalizou o projeto, as etapas, e aí nós vamos para o acompanhamento, que é quando você recebe a chave, para quem recebe. É novo, né? Para quem reforma é diferente, mas também é o mesmo processo de contratos diferentes e valores diferentes. Porque é isso, eu preciso estar lá para dar a garantia de que vai funcionar. Eu já cheguei na obra e o marmorista estava colocando a grapa no lugar que o equipamento elétrico, então a adega embaixo. Ele pode ser retirado depois? Pode, mas eu já estava ali, falei, não, tá no local errado isso. E esse é muito, vou até explicar que esse último que eu fechei, o projeto não era meu, mas ela me quis para fazer o acompanhamento. Só que eu conheci o escritório, o projeto, então foi muito fluido, porque ela já conhecia meu trabalho, eu já era arquiteta, já fui arquiteta dos projetos para a família, e ela falou, Maiara, eu tenho o projeto, e eu quero que você acompanhe, porque eu desfiz a parceria, mas eu preciso de alguém para acompanhar. Porque o olhar do engenheiro ele é diferente do olhar da arquitetura. Então, no projeto eu não fiz alteração de projeto, a não ser as que eu achei pertinente. Por exemplo, não tinha nesse projeto local para o micro-ondas. Tinha uma torre e eu inseri com ela na lateral o micro-ondas. E aí, no projeto de iluminação, tinha uma luminária, só que ela passava do alinhamento da TV. Então, vinha o móvel aqui, a luminária estava um pouco deslocada. Quando eu vi isso, aí eu pedi para a engenharia. Falei, a gente consegue deslocar? O projeto não era meu, estou acompanhando, mas já vi aqui que não ficou legal. Então, foi uma luminária, a gente alterou. Então, esse olhar, o engenheiro não tem, porque ele está preocupado com o quê? Ele está preocupado com a compra do material, porque a engenharia faz isso, né? Então, ela vai comprar o revestimento, eu indico, eu compro. Mas ele vai comprar outras coisas. Areia, vai comprar cimento. Ele vai gerenciar as etapas do rapaz que está indo. Aí ele vai comprar pintura, a massa corrida, né? Que faz parte da engenharia.
Eu não compro Massa nada, eu faço mineral. indicação. Massa mineral. Ai, não pode massa corrida, gente. É Sabor. massa acrílica. Não, pra Sabor, pintura. acabamento fino, né? Massa corrida é sabor, acabamento fino. Isso aqui foi só pra um corte. Então, entenda, a engenharia, ela tá voltada e o olhar para outra coisa. E a arquitetura vem com um olhar mais fino, já entendendo ali, eu preciso de uma tomada para parte elétrica. Lógico que já tem que estar em projeto. Mas os olhares são diferentes, mas eles precisam se completar. Eu já cheguei em uma obra que é acompanhamento de obra. O revestimento do banheiro pronto, metais, louças prontas. Eu tinha feito uma visita anterior a isso, pontuei a parte de elétrica, pontos de água, tudo. Fui fazer uma visita semanal na outra semana. Cheguei e falei, ai, tá, é lindo, maravilhoso. Aí fiquei olhando, falei, a gente fica querendo achar. Não é que a gente quer achar defeitos, nós precisamos, é o nosso papel. Falei, gente, mas cadê a tomada aqui para a bacia sanitária? Porque a bacia sanitária era uma bacia inteligente. Além do ponto de água, ela precisava de um ponto elétrico. E eu tinha pontuado, estava em projeto. Falei, deu ruim, né? Maravilhoso. Vamos resolver? Privada elétrica. Ela Você lava viu? a bunda já. É inteligente. Aí a nossa solução foi achar um ponto, colocar o ponto. Aí nós olhamos e falei, ferrou, né? Vai ter que quebrar o revestimento. Só que na lateral do revestimento era um corredor, que era um corredor da área íntima, que tinha uma área de maquiagem para as adolescentes. E aí, não tinha revestimento do lado externo. O que nós fizemos? Fizemos o ponto pelo lado externo, que era a alvenaria. Não precisou nem quebrar o revestimento. Então, o rapaz da engenharia não estava lá nesse dia. E eu cheguei com os meninos que estavam fazendo o serviço e falei, gente, deu ruim aqui, vocês esqueceram do ponto. Então, você entende que a arquitetura é para ajudar a engenharia também ajuda a arquitetura? Sim. Porque a gente também pode esquecer. Às vezes acontece de não estar no projeto, né? Vamos falar que o estagiário não colocou o ponto. A engenharia, se tiver ligado, vai falar, Maiara, mas aqui não tinha um eletro aqui? Não tem que ter uma tomada? Se a gente parar de brigar, a gente se ajuda. Se ajudando, todo mundo sai feliz e contente. E assim, é sempre com respeito, né? Com respeito. Eu Porque nunca... tem muita situação que querem, né, medir força dentro de uma obra, né? Sim. O engenheiro com o Engenheiro arquiteto, com o versus pintor, pintor com gesseiro, sempre tem essa situação. Então, se tiver respeito, é tudo mais fácil, flui Aí melhor, né? É ego, né? Quem achar que Arquiteto. tem mais influência. Tá aqui o Olha lá, arquiteto. falei que ele é Quem- gostador. Quem dá mais trabalho pro arquiteto? Pintor, gesseiro, eletricista, marceneiro, sem ficar em cima do muro. Quem é o cara que mais dá O mais trabalho? chato. Mais chato da obra. Então, depende da obra. Por Mas quê? no resumo No que você já geral, pegou. Porque o marceneiro, eu tenho uns marceneiros que eu não tenho como falar deles. Eles são incríveis. Então o marceneiro é top. Vamos O pros outros. Vamos marceneiro é incrível. eliminando. Agora, nessa obra, eu tive muito problema com o pintor, né? Ah, então é o pintor. Mas não vou falar que ele é o... Ó, Mas era um pintor, é o Mas famoso era- lambão, né? Eu sou Tim Pintor. O cara tinha problemas espirituais. Aí é. Não, é o cara do sifão? mas Mas não é isso- pintor profissional, então, Por gente. que o Mas cara eu- do sifão? é- Que Mas ele história é pintou É o muito cara que bem o tava lavando apartamento. a mão. Ele essa? pintou. Lavando... Não, Ele Ô, fez Enzo. uma Sifão. bela pintura no Não, apartamento. mas não quer dizer que porque ele entregou uma boa pintura que ele é um pintor profissional. Sim, eu Você falei, concorda? ele tem problemas espirituais. Porque assim, ó, às vezes o cara é bom no que ele faz, mas ele não é um bom. Tô errado ou não? O cara é bom no que ele faz, mas não é um bom profissional. Eu tenho Qual que casos. são as frases Olha, famosas deixa- que ele contou na obra? Deixa eu pontuar Maravilha. uma coisa, ó. Por que eu falei depende da obra? Porque às vezes você vai conseguir colocar toda a equipe que não te dá trabalho de verdade. Não tem mimimi, não vai ficar, a culpa é de fulano, a culpa é de ciclano. Não, ele vai falar, Não, Maiara, sim, vamos sim. resolver? Sim. Então, às vezes você consegue chegar nesse comum acordo, mas às vezes o fornecedor não é seu ou, sei lá, tá, né, não tá num bom dia. Mas melhor do que você pintar uma obra, né, fazer a sua pintura bem, é todo mundo que trabalha
porque você não trabalha sozinho. Quando ele estava pintando, tinha o rapaz da marcenaria fazendo as finalizações, parte elétrica, eletricista. Tinha um rapaz que estava vindo para checar se toda a parte elétrica estava ok. Só que ninguém aguentava o cara. Adianta você ser um bom pintor, porque o engenheiro falou, mas ele tem um prazo rápido, ele trabalha depois do horário, e realmente trabalhou depois do horário, entregou uma pintura ok, só que o cara pé no saco chato, pesando o ambiente. O eletricista falou mal dele, o marceneiro falou mal dele. Não adianta. Você acha que as pessoas não estão te observando e que você vai continuar tendo um trabalho. Não vai. Sabe por quê? Até essas pessoas, porque o marceneiro te indica, o eletricista te indica, o gesseiro te indica. Gente, eu fui com uma cliente ontem que a moça que mora na minha casa, que trabalha pra gente, que vai a cada 15 dias me ajudar com a faxina, me indicou uma cliente. Então, os clientes e os possíveis indicações estão em todos os lugares. Eu prefiro um pintor mediano, que queira aprender e que consiga deixar a obra, que já é pesada. Aí você chega, o cara tá falando mal. Aí você tá, ai, por que esse sal aqui? Ai, que macumba daquele... Pô, nossa, por que eu não... E ele falava Por no isso que eu falo. telefone alto pra todo mundo, era péssimo. Só que eu teve... É claro que eu tento chamar a atenção de uma maneira para não ser desrespeitosa, Lógico, né? lógico. Mas eu falei para ele, a gente estava no começo da obra, isso foi a gente voltou em janeiro, eu falei, nossa, mas é ano novo, você já tá assim, imagine no meio do ano, né? Então a gente tenta brincar, porque eu tenho grandes colegas da arquitetura que trabalham comigo até hoje, que vieram lá de trás e que me ensinaram. Gente, hoje, se você furar uma parede, se você não tiver o aspirador de pó, que tudo bem, tem um preço, você tem uma fita crepe e você tem um saquinho. Você está furando a parede. Para que você vai deixar cair no chão para limpar? Se tem o processo de pôr a fita no plástico, furar e cair dentro do plástico. Eu aprendi isso com o fornecedor. Fornecedor que me falou, Mayara, vou te ensinar. Eu falei, nossa, adorei. Então, existem fornecedores que vão para resolver. Então, aí é o que eu falo, que é o profissional. Exato. O cara é bom. Dá um bom acabamento. Beleza, mas ele não é profissional. É, um pé no saco. Não, É, pé eu- no Porque saco. o bom profissional é o cara que chega cedo, executa o serviço dele, não vai arrumar briga com ninguém, correto? É isso. Não tá de bermuda e chinelo, tá certo? Respeita as pessoas e vai embora no horário dele. Ele vai entregar o que foi combinado, com educação, com respeito. Isso pra mim é um profissional. O que eu percebo é assim, o que tem menos cuidado na obra, o que tem menos cuidado, gesseiro. É um cara que não se preocupa muito com o próximo, na minha visão, tá? Na parte. Do que eu Tirando bola. acompanho. Não, assim, Marcial. eles não se preocupam muito. E que o próximo que se vire. E eu acho que o que é mais penalizado é o pintor. Porque ali ele tem que corrigir o de todo Todo mundo. mundo, porque Isso é ele verdade. faz a entrega. Exato. E o pintor que não acha isso normal, ele já chega na obra estressadão, porque ele É, já né? absorveu toda essa sujeiraiada de outra pessoa, então ele tá puto. Às Eu vezes tem que dar imagino, uma né? entendida aí na cabeça do pintor. Sim. Mas aí no caso do pintor dessa obra, a obra O tava erro era o impecável. pintor, o erro O era- cara tava... É, O erro era a Esse, pessoa, eu não né? vou trabalhar nessa obra aqui porque tem um sal grosso na porta e eu não mexo com macumba. Tipo assim, no- totalmente pirado. velho. pirado. Os Você não tá na comentários nada sua a ver. casa, isso é importante, gente. Nós não estamos é. na nossa casa, então a gente entra Ó. na casa do cliente. Qual que é a tua religião? Eu sou evangélico. Eu perguntei pra ele, eu falei, mas por que você tá... Mas eu falei, olha, mas eu sou cristã, eu sou evangélica e não tá me incomodando em nenhum momento nenhum, porque a casa não é Então, minha. mas era essa pergunta que eu ia fazer pra vocês. Cada um tem sua religião, perfeito, tal. Sim. Tá? Vocês são evangélicos. Aí vocês recebem uma proposta, você para fazer um design de um centro espírita, Uhum. o qual o dinheiro vai ser importante pro teu negócio, e você para fazer o espaço todo de efeito Velvet.
Vocês vão recusar um trabalho por causa disso ou não? Vou falar por mim, tá? Aí nós somos casados, mas cada Cada um um tem tem a sua sua opinião. opinião. A gente tem Eu não tô opini pondo vocês em furada. Sim, ó, a É gente tem pra chegar opinião. na ideia desse pintor aí. Até eu falo assim, tá tudo bem, viu? Você ter, não concordar sempre com as pessoas que você. Sim. Isso é saudável, isso faz você evoluir. Eu tenho aqui a última demão, a gente não concorda em um ponto e nós somos casados, e tá tudo bem, cada um se respeita. Se for, vou falar o que eu faria hoje, tá? Então, assim, o cliente vai fazer a casa dele e ele tem a religião dele. Eu faria sem problema nenhum, como já fiz, tá? Então, já fiz um apartamento que os clientes, eles eram da Bahia, tinha a religiosidade bem forte. Nós desenhamos os nichos para colocar lá as imagens que eles acreditam. E isso faz parte do meu negócio. trabalho. Até porque não tem problema nenhum se ela não se importar. Tanto que a gente não entra e faz um projeto e fala, ó, eu sou cristã, viu? Eu só faço trabalho cristão e você é de outra religião, não faço. Nós descobrimos a nossa religião no decorrer do processo, porque não era uma cliente direta. Eu trabalhava em um escritório e eu que tomava conta. Nós estávamos indo no carro, indo para uma loja, porque eu fiquei muito direto com ela, a gente ia comprar os revestimentos, porque eu era coordenadora do escritório. No caminho, a gente conversou sobre religiosidade, e o apartamento que ela comprou tinha um peso, assim, tinha uma história meio pesada, e a gente entrou no carro falando disso. Aí eu falei, nossa, é pesado mesmo. Ela falou, você viu que pesado? Eu falei, vai precisar fazer lá uma limpeza, né? Aí ela me disse, pode deixar que antes de entrar, nós vamos descer o sal grosso lá. E tá tudo bem, porque eu não faço projeto só para cristão. Nós Não tem nem estamos, como também. não né? tem como. Agora, um centro espírita é diferente. Por quê? Eles nem vão me chamar, porque existe aí uma questão eu coloquei- religiosa. eu coloquei de forma errada. Se você prestaria serviço para um Com espírito. certeza, qualquer. Eu coloquei de forma errada. Porque Queria nós, fazer nós somos cristãos para. A minha crença, eu tenho que ser luz e eu tenho que doar os meus dons para beneficiar e ajudar as outras pessoas. É por isso que Deus resolveu que eu ia ser arquiteta. Eu entrei ali no escritório, eu não escolhi. A vida, né, foi. Claro que eu tinha um pai que era marceneiro, essa vivência, mas eu não tinha ninguém na minha família que tinha feito arquitetura. Na verdade, da família da minha mãe, eu fui a primeira a fazer faculdade. Então, eu não tinha referências. Então, Deus me deu esse dom aqui para que eu possa ajudar. A arquitetura nada mais é do que fazer com que as pessoas morem melhor. Curta a sua casa de uma maneira mais confortável. Eu tenho que pensar no conforto, no térmico. Por isso que a gente falou de materiais que às vezes você compra na internet, mas não vai ter tanta durabilidade. Ou é algo que é inflamável, que você vai usar em um local que não seria legal, numa churrasqueira, por exemplo. Tem todo um estudo para que as coisas funcionem. Então, eu preciso pontuar isso para você. A escolha é sempre do cliente, mas eu vou ponderar e pontuar e sem problema nenhum. A Mas casa. se fazer complementando, uma pergunta pro Wendel. vou complementar a sua resposta. O ano passado, na Casa Cor, tinha um terreiro como espaço. Sério? Então, mais para a pessoa criar um projeto de um terreiro de alguma religião, por exemplo, ela tem que ter uma referência cultural. Então, não faria sentido uma arquiteta evangélica criar um projeto de um terreiro de Umbanda, por exemplo. Porque o estudo cultural desse arquiteto é diferente. Talvez ela não ia conseguir, porque ela não sabe a história, né? Eu poderia até E pra estudar, você? mas. Eu, pagando, filho, eu tô pintando até o centro de Macumba. Não ligo. Ah, sabia? Eu tô numa obra aqui agora em São Paulo, na cidade de Jardim, que eu tô refazendo 2.500 metros de velvet. Então a casa já tá uma bagunça. E a casa é uma antiga senzala. Teve morte de escravos e tudo
na parte do térreo. E o Cleiton me manda vídeo todo dia. Ele trabalha até 10 horas da noite. Eu falei, Cleiton, vai embora daí, cara, já é 10 horas. Ele me manda vídeo filmando, ó, já fiz isso, e as portas batendo sozinha, brother. Eu falei, e essas portas batendo aí? Eu falei, sim, aqui é uma senzala. Eu já vi dois rapazes lá embaixo, 2 espíritos. loucura. Eu falei, mano, você tá muito doido, velho. Não é possível, não. Ele é o quê? Pintor? É o pintor, o Cleiton. Vou te fazer uma pergunta ainda. Não vamos discutir o problema, vamos discutir a solução. Certo. Eu tenho uma sala como essa daqui e eu preciso que você faça uma pintura. Aham. E não precisa ser exato. Imagina que você vai ter que dar 3 demão, tá? Porque eu vou falar 3 demão porque geralmente a lata de tinta tá escrito até 3 demãos, Certo. certo? Quanto que você me cobraria? Não precisa ser exato, tá? A gente vai falar de número só, tá? Quanto que você me cobraria? Uma sala quadrada dessa? É. Cara, eu sempre calculo um lucro diário de R$1.000. Tá, R$1.000. Então, se eu levar 3 dias para pintar uma sala, eu vou calcular o meu gasto por 3 dias, mais 1.000 por dia. Então, 3.000 mais todos os meus gastos. Ah, deu 3.600. 600 de gasto, então é 3.600 para pintar a sala. Então você ia me cobrar 3.600 para me pintar essa sala, tá Exato. certo? Legal. E Então- essa é uma das formas de você Não, orçar o seu ok. trabalho. Não, mas é ok. conta de pintura, não Ok. efeito, é isso? Não, pintura, ok. E aí a gente fica discutindo uma situação assim. Ah, tem que dar a última demão. Não, mas não é justo. Ah, a última demão. Ah, mas não é justo. Ah, mas a última demão. Simples acabar com isso. Ó, o meu orçamento, Maiara, é 3.600. Se você quiser com a última demão, é 4.800. Acabou o problema. Então, mas qual é o tamanho do problema que vem depois? Você sabe? Não, tudo bem, mas assim, de Eu concordo. qualquer forma, você vai ter que dar a última demão. De qualquer forma, Eu você vai acho dar que a é só última demão. entregar todas as demãos. Depois você volta lá e vê, analisa o que fizeram. Eu concordo com isso aí também. É lógico. Não, imagina. Ah, beleza, é 3.000 para pintar a sala, mais R$1.000 depois. Sim, Só que e se depois da última demão for mais trabalhoso do que das 3 demãos da primeira etapa? nós estamos falando de última demão. Nós não Sim, estamos mas- falando de corrigir. Trabalho. Corrigir é outra história, é outro Ah, orçamento. tá, Eu entendi. tô falando de última demão. Só Não, a a tua última ideia é demão. fantástica. Última demão. O que você Sem falou é correção de fantástico. cagada. Só uma demão de imagina tinta. o seguinte, o marceneiro foi lá, lascou a parede todinha, quebrou, tal. Isso aí é um orçamento, é Beleza. diferente. Agora, sujou e é última demão, eu já incluo no orçamento. Maiara, o que você quer? A pintura? Tá isso daqui? Não, mas agora eu preciso que você, na hora que sair todo mundo, que você dê a última demão. Ok. De em vez de 3.600 é 4.800. Ah, Eu tô te cobrando a última demão. Então, mas o que dá mais trabalho, ô Marx? Eu pintar esse quadrado aqui vazio ou eu dar uma demão depois de pronto? Olha lá, a cortina, Mas aí, tem o aí refletor, eu sei. tem as câmeras, tudo pra eu cobrir, Mas tem a entra- mesa, tem esse trem aqui, ó, que se eu manchar Aham. já era. Mas entra um detalhe fundamental. É a assinatura do teu trabalho. Aí se você quer ser o cara top na pintura ou não. Aí é a assinatura do É teu uma trabalho. discussão, é uma Sabe discussão por que essa fantástica, né? diferença? É, Porque, mas será tipo, que vocês ligam pra assinatura? Olha. O pintor, quê? o pintor lá O- entregou a Peraí. pintura perfeita. Você não quer nem saber mais da do Não, Não, cara. mas peraí. é- Você conhece o trabalho do Wendel. Vamos tirar o Wendel como esposo. Você vai numa obra e você sabe o trabalho dele. Você pensa já nele na obra? Você fala assim, opa, aquele cara é aqui é o bom, eu Wendel. quero colocar esse Sim, cara com aqui. certeza. É a tua assinatura. A questão da última demão, vou explicar em termos de arquitetura, porque nós estamos falando aqui, ó. O engenheiro é contratado e ele já tem lá isso quando é obra assim, tá bom? Eu também faço obras, acabei de entregar uma que o rapaz da Civil foi minha seleção e ele fez a última mão depois da marcenaria, que foi o Edson, né? Então, vamos falar duas situações. Quando eu contrato a construtora, a construtora que tem um engenheiro, ele já calcula isso e o cliente não fica sabendo dessa última demão de pagamento. Por quê? Ele contratou o pintor dele, que já é o pintor que faz várias outras obras e já tem o custo lá. Então, provavelmente, ele contratou esse pintor por
Já por saber dia, que né? tem isso, é. Tá? Por Então ele diária. já por diária. Ou pacote que seja. Quem vai arcar com isso é a engenharia que já está lá. Só que realmente, lá na obra, essa que nós entregamos, a própria equipe dele de elétrica. Aí você falou, quem dá mais bucha, às vezes é a parte elétrica. Por É, quê? né? O que acontece, na minha opinião, tá? Claro que tem, independente do fornecedor, mas no geral é. Porque na hora que você vai fazer as ligações de LED, ligações, achar o cabeamento, pode ocorrer nesse meio do caminho que você não consiga passar o passa-fio. Então, nessa obra do engenheiro, que era o pintor dele, mesmo a última demão estando contratada, realmente teve locais que, se fosse o pintor individual, iria achar ruim e cobrar uma taxa a mais. Porque você já acabou de pintar o forro, na hora de colocar a iluminação, percebeu que estava faltando o reator chegar até lá e não estava conseguindo ligar a luminária. Ou o que acontece? O cara da Vivo foi, o cabeamento não conseguiu, tem que abrir um outro buraco para conseguir chegar ao Puta, aí cabeamento. mata o pintor. Aí acaba com o pique do Entende? Goiás. Então, o que mais dá trabalho na obra, e aí eu sempre. É uma coisa que eu quero melhorar para as obras, e aí achar uma solução para isso, é essa questão. Porque o conduíte, ele foi passado. Só que no meio do caminho, vem o drywall, que pode pegar ali o conduíte e amassar um pouco. Na hora que tá passando o fio, que aí acontece na hora que vai ligar todas as luzes, a parte elétrica, você percebe que tem que fazer um outro buraco para que faça essa ligação. Nós fizemos uma sanca iluminada de gesso. Na hora que foi passar os LEDs, fazer a iluminação, a parte elétrica deu algum probleminha que não tava. Aí teve que fazer um raso, entende? Então, Puta, aí o o gesseiro e o pintor, eletricista e o gesseiro e o pintor, nessa parte que a engenharia, porque na parte, quando é a minha são os meus fornecedores, eu sempre tento testar. Gente, vamos testar, nananana. Mas pode acontecer. Ah, o erro acontece. Quer Pode dizer, acontecer. o destruidor da obra é o eletricista. O eletricista é o que mais pode dar problema. E eles não jogam em vocês o erro, a culpa? Tipo, você me falou que era 1 metro e é 2. Não, porque estava tudo certo no projeto. A luminária estava lá, a sanca estava lá, mas por algum motivo, na hora da instalação, não deu certo. Será que A o cara não Vivo- quer economizar fio, essas coisas? Pode, O às vezes o eletricista só trabalha conduíte, por projeto, né? Ele Hum. sempre tem que seguir o projeto, né? ele segue o projeto. Então, Ele segue o projeto. é o que menos devia dar erro, porque se ele seguir, o pintor dá mais erro, só que não segue projeto. É o tudo da pintor- nossa cabeça. E o pintor muda, né? Às vezes a pessoa muda, né? Ela, tipo, tá decidido pintar num terracota essa parede, que nem vocês falaram, mas do nada, às vezes o dono do imóvel É. fala, porra, eu quero um cimento queimado vezes, rosa. E refazer uma pintura não dá nenhum problema. Agora, refazer uma elétrica, a destruição tá feita. É que às vezes. Até dá problema, porque às vezes eu quero que nessa parede aqui, cimento queimado cinza, certo? Ah, Eu e o Marcos cansamos, vamos fazer o mármore. Porra, dá um trabalho, né? mas Pra o fazer. mesmo trabalho que daria é o que se fosse parede branca. É lixar, dar umas demão de massa acrílica e... É que eu sou defensor do pintor. Tudo pra mim. o Mas você pintor- não gosta de pedras naturais, né? Às vezes, Márcio, Você não indica, não, pra tuas obras, né? pedra natural? Eu gosto. Ah lá. Ó, depende O do Márcio projeto. odeia pedra. Eu não posso falar assim, eu gosto, eu não gosto, porque o meu cliente pode me pedir. Aham. Eu não gosto de Não é o porcelanato. seu gosto, né? Não gosto de porcelanato polido, porque existe algumas questões que prejudica o cliente. Prejudica, por exemplo, se eu colocar um piso polido, que é o brilhoso, Pô, se cair um fio de cabelo, você vê, meu. é fio de cabelo, você pode escorregar. Pelo de gato. Você... Teu cachorro faz xixi, você limpa, fica manchado. Exato. Reflete toda a luz que tá no teto, Eu você tenho, cara. olha duas Não? vezes.
Porcelanato meio Se ele polido. quiser colocar, e eu já tive cliente que quis colocar, eu falei, olha, vou te explicar algumas questões. Eu vou na loja, coloco o piso, tá vendo que tá refletindo toda a luz da loja no seu piso? Isso com o tempo dá muito desgaste. Não, é Gente, ruim. a vida é muito, vamos minimizar. Aí se quer colocar na parede, ok, não é o que eu gosto, mas eu respeito o meu cliente. No piso é uma questão de segurança. Na parede é uma questão de gosto, entende a diferença? Então, se você quiser colocar no piso, aí eu vou fazer um termo para Mas não dá pra falar não? Fala, não vou colocar? Eu Porque vou eu sou pontuar. especialista em Não, porque aveludado. Se o cliente me pedir efeito mármore, eu vou falar, não vou fazer. mas aí é a sua Você faz brilhante? especialidade. O quê? Se o cara quiser um cimento queimado. Eu Não e você faço, não bro. gostamos. Nós Brilhante. gostamos do fosco. Nós já Eu falamos não isso. faço, faz 5 anos Se que o eu cara não falasse, jogo. ó, Wendel, eu quero o teu trampo nessa parede, só que eu quero ele brilhante. Não Você vou, vai me não cobrar R$1.000 por dia livre, eu te pago 2. Ah, irmão, não sei, cara. Aí Eu vou falar pra então. ele, tá, eu posso fazer porque você é meu amigo, mas vai ficar uma bosta. Não, sim, é porque aí Eu é tentei questão do cliente querer o Mas- Olha que profissional a realmente Ângela que é fez. assinatura. Aí A volta Ângela na parte tentou. volta na parte da assinatura do Wendel, entendeu? Mas Tipo você- assim, eu quero o trampo do Wendel. Ah, mas você não quer vender ele brilhante. Eu também não gosto, eu gosto do fosco. Mas se eu quiser brilhante, eu pago o que for pro Wendel. Aí, às vezes, você acaba cedendo e fazendo um negócio que você não acha que vai ficar legal. Só por não fala conta pra do ninguém dinheiro. que fui eu que fiz, tá bom? Ah, se você não quer, não quero. Mas Não você gosta que entende? vai dar merda. Mas você sabia que essa situação da pedra, puta, deu maior pau, né? Mas assim, não é que eu não... Você fez aquele evento só pra se explicar, né? Não, putz, lembra? Os caras, ó, o cara que não gosta de pedra. Mas é maravilhoso que assim, ó, eu não acho que é feio. Só que eu acho que teria que ser, tipo, um efeito decorativo. Ó, uma parede, uma fachada. Porra, aquilo tá tomando uma proporção Que tá que em tudo. é externo inteiro e tá indo interno também, irmão. Você E fala aí em eu sou questão de tinteiro. preço? Porque defasou o preço como uma textura. A questão aí é por questão de tinta mesmo. É porque eu vendo tinta. Ah, mas se você vendesse pedra... Eu não vendo pedra, eu vendo Tá tinta. defendendo sua classe, né? Eu entendo. Sim, que nem o cimento queimado. Acho lindo, cara. Sim. Sempre achei lindo. Mas é um efeito. Você faria na tua casa inteira por fora? Não. Faz Entendeu? sentido. É gosto. Questão de gosto, né? É. Então nós temos que respeitar os gostos das pessoas, né? Não é que eu critiquei a pedra, não. Legal, vem, faz nessa parede aqui. Pra mim vai ficar show. Agora, porra, nessa sala inteira ficaria cansativo, entendeu? Eu acho pedras naturais lindo, mas eu vou ser sincero pra você. Eu não gosto de serviço que faz uma sujeiraiada do caracas. Eu fiz lá em Minas Gerais, fiz porque a minha esposa estava envolvida no Você projeto. fez pedra? Não, fiz Ah. reboco grego. Suja. Mano, que sujeira da desgrama, velho. Eu usei 40 sacos de argamassa. Brother, eu tava. É que eu não posso falar. Como que eu posso falar? Eu tava, tipo, muito sujo. Tipo, muito sujo. Muito, muito, muito. Vergonhoso. O povo na cidade falava assim: Meu, esse cara mora na rua. Não me engano. Argamassa suja pra bater, suja pra aplicar. Aí eu fiz teto. Aí removeram um monte de placa dos tetos. Eu refiz os tetos, tudo, 80 metros de teto com argamassa. Aí aluguei uma projetora pra tentar espalhar a argamassa na projetora. Mano, acabou com tudo. Fiz 1 metro quadrado e devolvi a máquina. Aluguei, paguei. Falei, não, mano, não vai dar certo. Fiz na mão. É sujeiraiada, é total, cara. Cara, Não como gosto de obra- serviço sujo. Como obra é um negócio... E eu não vou mentir, o aveludado louco, né, faz meu? sujeira pra caramba também. É, né? porque ele é líquido, né? Velvet. O Velvet faz sujeira. Ele não tem a consistência do cimento queimado, né? Ele é mais mole, né? pinga. Por isso que tem muito serviço que a gente refaz de Velvet, porque a galera confunde com cimento queimado. Imagina eu ter que refazer 2.500 metros por terem confundido com cimento Posso queimado. fazer uma pergunta? Faz. A House Decor foi semana passada, né? Foi, Eu te acompanho nas redes sociais. Você fez algum stand lá ou não? fiz. Decorei o stand da Coral com Velvet e cimento queimado. Da Coral? É só que eu não trabalhei para a Coral. Prestou serviço para Eu uma prestei empresa. serviço para A77 Lab, que é um cliente meu das antigas, que é uma empresa especializada em cenografia. Era da Coral. Podia ser de qualquer outra marca. Ah, Pra é falar a trampo verdade, também, né, eu patrão? trabalhei pro stand da Coral, da Souvenir e da Sherry Williams. Porque a Souvenir e a Sherry Williams agora é o mesmo stand, tecnicamente. É a mesma empresa. E aconteceu uma situação lá que atrasou a pintura. Eles tinham 2 dias para terminar os stands, gigantesco, e só tinha 10% da pintura concluída.
Aí Porque contrataram o reforço, o Wendel Lazotti. Aí a empresa que foi contratada começou a rodar na feira, inclusive eu acho que é Jorge, um rapaz super gente boa, falou que pegou, não soube dar preço e errou e tal, e depois precisou de 40 pintores. Putz! Aí todo mundo em prol de, tipo assim, uma comunidade de pintores em prol de ajudar o stand da Souvenir e da Sherry Williams, se remexeu ali, fizeram diária dobrada para concluir o trabalho deles lá, mas tecnicamente eu fiz serviço para as 3 marcas. Só que Dinheiro, nenhumas gente. foram diretamente para as marcas, foram para Foi a agência, empresa, né? para a empresa de cenografia, que já são meus clientes há muito tempo. É Vai um homem tá, vocês vão tá, casado, Chicão? né? Precisa pagar os Vamos. boletos. Lógico, lógico. Depois que eu casei, a gente revê alguns conceitos. Mas Saca. tá certo, né? Não É tá errado, dinheiro, não. gente. Não, Trabalho é boleto trabalho. É trabalho, né? Não É, tem... eu acho que nessa parte a gente tem que deixar muito ego de lado, né? Sim. E- Ô, o cara tava pagando 2.000 a diária por pintor. Não, e nossas preferências são umas coisas, né? Agora o nosso trabalho é outra coisa, né? É, e aí você trabalhar para uma marca e divulgar essa marca é uma coisa, e você ter trabalhos paralelos. Sim, Então eu, você não Nada julga, a ver uma né? coisa nosso com a acordo, outra. o nosso acordo com o Luizão da Cia Color o Luizão é o cara mais sensato que eu conheci no mundo. Ele falou assim: você pode trabalhar com a marca que você quiser, você jamais vai deixar de levar o pão de cada dia para sua família, só porque você tem um contrato com a Cia Color, não significa que você não possa trabalhar com outras marcas. A nossa ética é: só não publica, só não posta. Saca? Não faça propaganda para outra marca, Sim. porque aí você já vai fugir de uma ética E contratual. até porque você tá recebendo pra isso. Exatamente, a gente está publicando, eu publico o Cia Color, mas eu jamais, por ética profissional, Vai eu vou publicar outra marca. Brasília. Isso, Falando nisso, mostrando gostaria- produtos e tal. Agora, contar uma situação que aconteceu com o Souvenir Sherry Williams, que foi totalmente fora do combinado, do contexto lá que aconteceu, o cara tava, pô, eles não iam entregar o stand. E gera multa. 40 mil por dia para trabalhar de madrugada. Os stands têm que pagar. Porque aí tem que fazer bombeiro, aumento de RT, tem que ter uma ambulância à disposição. Então, isso gera um custo para a feira. Então, cada marca para trabalhar na madrugada tem que pagar 40 mil reais pro evento. Imagina o desespero da galera. E tendo que contratar 30, 40 pintores, pagando 1.000 a 2.000 reais a diária por pintor. Mas isso foi por um erro. Cobrou errado. Cobrou errado. É, a o empresa de orçamento, pintura. o orçamento é muito importante Puxa vida, no cara. processo e no Que, negócio. pelo que eu tô sabendo, o orçamento mais barato era 230 mil. Contrataram o cara que cobrou 80. Não vai dar, irmão. Aí dá Ele não errado, vai velho. entregar. Não tem como. E aí todo mundo, uma comunidade mesmo, cara, todo mundo. Não vai entregar. Porque, assim, Embaixadores tem- da Coral, embaixadores da Souvenir, embaixadores da Alessi, precisa tudo quanto saber é o que eu acho marca, legal nesse trabalhando em prol de ajudar a Souvenir e a Sherry Williams a Não, entregar o mas você projeto. sabe o que eu acho legal nesse ponto? Porque aí, tipo, não é marca. É uma situação que ocorreu um erro e é uma ajuda, né? Tipo, Aí é uma comunidade em É. prol de todo mundo, né? É. Entregar o trabalho. Isso é muito bacana. Isso é bonito e nobre. É, É exato. bonito É. e nobre. Era sábado, 6 horas da noite. E a moça também muito simpática da Sherry Williams, diretora de marketing, eu acho, falou pro Mega Williams. Eu tava vendo o Mega Williams trabalhar lá e tirando uma onda com ele, né? Ele falou: cara, eu preciso de uma tinta, não tem a tinta e só falta a tinta pra fazer a faixa lá, que é uma cor tal e acetinada. Ela não falou comigo, eu falei: eu vou resolver seu problema. Aí eu peguei o telefone, liguei pro Alberto da Tintas MC, falei: irmão, a gente vai ter que ajudar a Sherry Williams, que eles estão numa situação complicada aqui. Eu preciso que você abra sua loja e traga pra mim uma tinta assim, assim, assado. Tinha que bater, tinha que ligar o sistema, tinha que ligar a Ele máquina. tinha que abrir a loja. Ele abriu a loja, a Chácara Santo Antônio, pra pigmentar a tinta, mandou pro motoqueiro. O motoqueiro foi lá na House Decor. Eu tive que andar 1,5 km pra pegar, porque a moto não pode entrar lá nas docas, que aquele lugar é grande virado na porra. Peguei a tinta, cansado, cara, já era 10 horas da noite. Entreguei pra menina da Sherry Williams e falei assim: ó, sua tinta tá aqui, é só mandar pintar. E resolveu o problema. Quem que pagou a tinta?
A moça da Sherry Williams Ela pagou. Não, A não. menina paga. Só por E curiosidade, nessa mas você situação, fez todo- irmão, paga na hora. Não, é porque, porra, Quem imagina. pagou a tinta? Não gostei. Eu que fui, né? ô? Quero saber trampo. quem que pagou esse Só que se eu negócio, precisasse pagar Eu pra sei, resolver por o isso que eu problema, eu te pagava perguntei, também. porque imagina o trampo, irmão. O cara saiu de onde ele tava, foi pra loja, abriu a loja. E uma tinta dessas é um galãozinho? Mano, foi 2 quartos. Ô, irmão. Era uma faixa assim, ó. Pedaço. Sabe uma Ô, parede que tem irmão. várias faixas pra demonstrar vários tons de tinta da sua marca? Tipo um painelzinho. Faltou só uma tinta de uma das faixinhas. E acetinado. Acetinado. No Aí- mínimo, basear. Acho que chama requinte, Ou uma parada seja, é assim. mais cara no mínimo. Que cor que é? Uma cor Forte? escura, forte. Ai. Cara. Base C, 2 quartinhos, o cara na casa dele teve que abrir. Sabe quanto quartinho desse valeria na minha loja? Uns 350, 400 pau cada Valeria. quartinho. Porque nessa situação, Pelo corre? Pela eu conheço urgência. uma história que a É. Coral pagou R$1.200 em 4 boné desse aqui, ó. Pra atender uma necessidade momentânea. Mas no momento, amigão, é isso aí. Eu te socorro, mas é tanto. Mas Não, é verdade, essa negócio. corrente do bem, às vezes a gente não sabe onde vai dar, né? Mas E eu posso ser demitido por isso também. Normal. Mas aí você fez o que tinha que ser feito. Mas você tá na obra, você não sabia. Você É. chegou lá e, vou ter que fazer aqui. É como se alguém estiver. É claro que não tem a comparação. Alguém tá precisando, você não vai ajudar porque você é de outra marca, gente. Isso é uma questão humana, né? Uma questão de ajudar o próximo. O episódio tá acabando. Mas Ah, eu sabia que esse cara do meu lado, ele ia amar falar desse programa. me traz É mais mesmo? vezes, vai. Ele ama arquitetura. Tinha que ter um episódio só pra ela, né? As explicações da arquitetura Não, tão mas ampla que posso Você você fica vê aqui que olhando mostrou um Posso falar outro uma lado coisa? da assim. Eu consegui arquitetura. falar, o reloginho tava em 22 ali. Não, eu e você fomos espectadores hoje, né? Nós só tamo- Você viu? Ó, a minha cliente. Eu, é que eu- sabia que ia acontecer isso. Ele ama entrar Eu tô nesse assunto. tentando velho. colocar ela pra apresentar o podcast lá. Eu Tem falei, uma proposta só você pra fazer fala nos oi. bastidores aqui pra você. Olha, amamos propostas. Mas entenderam a. Sim. Não é muito, tão muito. fácil quanto Não. parece, mas o importante é que os clientes possam confiar na arquiteta. E É é o claro que ela principal. também, né? Então, existiu situações na última obra que a cliente falou: Má, faz o que você achar melhor. Isso pra gente não tem nada melhor, não tem dinheiro que pague, porque é uma confiança. E uma uma responsabilidade, né? responsabilidade. Mas eu deixo os meus clientes muito livres para que eles também não se sintam assim, porque tem muita gente que engana hoje, que ganha por fora, que o produto é 20, cobra 60. E a gente tem isso na nossa área. Então, a nossa categoria tem sido muito desvalorizada e tá também tendo muita gente falando mal e não querendo contratar, mas a gente gera economia, a gente não gera retrabalho, a gente está ali para cuidar do seu investimento. Eu sei o quanto é importante para cliente. Todo cliente que chega até a mim está mudando de etapa, de fase de vida, está construindo novos sonhos. Isso para mim é muito importante, porque eu faço parte de uma parte ali que vira quase da família. Então, a primeira adega que é usada, que a cerveja foi usada, o primeiro happy hour, a primeira refeição, eles mandam para mim fotos, sabe? Legal. Isso é muito legal. E eu tenho tentado construir isso, esse movimento de que o arquiteto ele pode sim ser confiável, ele tem um trabalho que precisa ser valorizado, porque não é fácil lidar com o cliente, com o casal, com o engenheiro, com os fornecedores e com todas as coisas que acontecem no meio do Você caminho. dá desconto pra conhecido, se precisar? Tipo assim, um amigo que foi no casamento. Aí tá. Vendedor, então. Com o Pix é 10% de E eu queria parabenizar vocês pelo casamento que vocês convidaram aí. Nós, o Marcos não podia, que não tava aí. Foi show de Pô, vai. bola e foi um momento que, assim, eu e a Michelle sentimos muito feliz de estar participando desse momento. Você aí, falou, falando né? pra vocês. Lisonjeado. Lisonje- O Márcio Foi um falando prazer assim, eu queria inenarrável. estar aqui também casando, não falou não? Foi Quem? lindo o casamento, né? Foi lindo, foi E lindo. quando que você vai levar ela pra casar também? Tamo, cara,
É, tem que... Eu tô bolando no pedido, tá? Quando o cartão virar. É, posso falar uma coisa? Tá assim agora, Tá parceiro. difícil pra esse cartão, viu? Eu olho assim no horizonte, ainda faltam uns longos meses pela frente. Ó, mas vocês que montaram esse estúdio, dá pra fazer uns 3 casamentos com o valor que vocês investiram no estúdio aqui. É uma questão de escolha, viu? Ó, ó a Michele mas- batendo na mesa. Não, vai... Michele, não assista esse episódio. calma, vai ser aos poucos, porque daqui vai vir frutos, vai vir, Amém. né? E aí você vai conseguir. E Com vai aos certeza. pouquinhos, a gente não sabia como ia pagar, mas a gente foi escolher, Paga, Mas paga. e no final pagamos. Paga, tem um bonito. Padrinho do lado forte aqui. ó. Vambora. Gente, Gente, vambora que esse obrigado, papo obrigado, aqui tá Maiá. ruim. Tchau, tchau, até Ah, o Pedir pra próximo. seguir aí, sigam M7 Arquitetura, quem quiser contratar uma arquiteta e quem quiser contratar um especialista em Velvet, o Wendel Lazotti Oficial. Muito E obrigado. pintor rico, pintor pobre. Por favor. Ah, Isso aí. boa. Tchau. Até a próxima.